Tempos depois desse momento decisivo em sua vida, Abraão vai seguir para a região onde hoje se localiza a cidade de Hebrom. Aqui em Hebrom, Abraão viveu. Aqui ele criou toda a vida espiritual e cultural do povo judeu na época dele. E aqui ele foi enterrado. E até hoje é uma cidade muito, muito procurada pelo fato de ser a cidade dos patriarcas, onde temos as tumbas dos patriarcas. Abraão também se vê diante de mais uma situação difícil: a morte de Sara. Em Hebrom está localizado o túmulo dos patriarcas e das matriarcas, também conhecido como Caverna de Macpela. Necessidade de enterrar Sara veio a Abraão como bem de surpresa e ele pediu para comprar aqui uma porção de terra, uma caverna, que naquele tempo se enterrava em cavernas, onde ele pudesse enterrar a Sara. E os povos que viviam aqui, inclusive o dono da porção que ele tinha escolhido, disse para ele: não, você é um príncipe de Deus, você enterre onde você quiser nas nossas terras e você não precisa adquirir nada, você não precisa pagar nada. E Abraão disse: não, eu quero comprar, eu quero que seja posse minha, e, inclusive, não só que eu quero comprar, eu quero que isso seja comprado frente a muitas testemunhas. No final das contas, acabou com a negociação, com a venda por 400 shekel de prata, que era um peso muito grande de prata. Abraão pagou um preço imenso, quase exagerado, mas ele quis que fosse dele. Então ele comprou e aqui foi enterrada Sara. Mais tarde, Ismael e Isaque enterraram Abraão nesse mesmo lugar. E aqui foram enterrados também os outros patriarcas e matriarcas. Abraão seguiu espalhando sua fé. E aí, nesse exercício de paciência e de caminhada, a gente tem um dos exemplos mais extraordinários do que significa fé em meio à fragilidade, do que significa persistência, apesar das circunstâncias e aparências, e do que significa legado que permanece para sempre. Hebrom marca o fim da grande jornada do patriarca da fé. Personagens como Abraão são profundamente humanos, assim. A gente vê um desenrolar, uma mudança, um aperfeiçoamento nesse Abraão ao longo da vida dele. O Abraão que a gente vê no início, e ao longo de todos os episódios dele, ele é alguém que creu em Deus lá no início. E diz: Deus vai fazer algo, mas ele não sabe como é esse algo. Abraão precisou confiar em Deus toda a sua vida. Porque as promessas de Deus feitas a Abraão haveriam de ser cumpridas para além da sua vida. Abraão não viu o seu povo, a sua descendência, se tornar uma grande nação. Isso vai acontecer depois da morte de Abraão, aí sim, dos seus descendentes. Então a fé ultrapassa até mesmo o tempo da vida de Abraão, vai para além dela, vai para o legado de Abraão. Então essas são algumas das grandes lições que nós aprendemos com Abraão. Eu fico muito impressionado na história dos heróis da Bíblia, que no fundo é um monte de pontinho solto que não tem significado, e Deus junta os quadrinhos, os pontinhos, e faz um desenho em meio aos erros humanos, de modo que o desenho fica mais bonito do que se a gente tivesse feito tudo certinho. Então, a história dos heróis da Bíblia também é uma história de redenção, perdão e realinhamento na direção da grande vitória da obra de Deus na nossa vida. E a gente vê como é que Deus constrói de modo espetacular a trajetória do herói da fé, que é Abraão. É absolutamente impressionante, uma das coisas mais fortes que existe na Bíblia.